Agora está a gravar. Está sim, senhor. Mas já me tem acontecido fazer uma sessão inteira e jogar que estou a gravar e depois chego ao fim, que é uma coisa desilude muito, não é? Porquê é que eu gosto de gravar? Porque gosto de ver, em primeiro lugar, aquilo que digo, porque dá para corrigir, não é, certas insuficiências que a pessoa nota sempre naquilo que diz. Não sei se, de facto, mas parece-me que talvez existam pessoas aqui que não estavam nas sessões anteriores. Se isso acontecer, talvez fosse melhor deixarmos para o fim, vamos já ver se conseguimos. Já no outro dia eu disse isso e depois não conseguimos porque me entusiasmei, ou nos entusiasmámos um bocadinho, ainda bem, não é? E foi para além da hora, porque temos que sair às 5h30, em princípio devíamos acabar às 5h25, quer dizer, temos aqui uma hora, o que é muito pouco tempo. Eu vou ver se, portanto, ligo isto aqui e se conseguimos ver o PowerPoint na televisão. Isto, em princípio, iria funcionar. Se não chama ali alguém para me ajudar. Tem que se ter uma paciência franciscana com estas coisas, das tecnologias. O computador é um bocadinho lento também. Está muito cheio. Não é preciso usar o comando? Não. O comando, aliás, está sem pilhas. Ou melhor, as pilhas não funcionam e esta manhã, para aumentar o som, tivemos que fazer ali manualmente na parte lateral do televisor. Em princípio, não. Tudo isto está ligado. A televisão dá aqui uma luzinha, não é? Agora vamos para ligar de novo. Agora já está. É que nós para o Paulo e utilizam-se o comando. O computador também desliga. Parece aquela senhora deu uma ligar ali. Mas é que passa aqui. Não sei se foi a senhora. Não, ela foi atender o telefone. Boa tarde. Quer que vá chamar o Luís? Nesse caso eu vou lá. Não, está agora em incomodado. Realmente, em princípio, isto vai dar. Realmente, imediato. Tem uma senhora. Vamos ficar sempre. Há aqui, sobretudo, um senhor que costuma perceber bastante disto e que vem aqui. Ele já foi embora. Ah, O Luís já foi embora. Eu vi, pelo menos eu vi ao pé do carro. isto Se calhar já foi. não tem nenhuma razão para não funcionar. Está ligado. É certo que às vezes há aqui umas interferências. Estamos a trabalhar com isto. Eu liguei o cabo próprio, que tem que se ligar com este. Não ligar para a máquina. A televisão está apagada. Tem alguma coisa que esteja desligada? Está ligado, não está? Não, esse já hoje de manhã experimentámos e tinha. Não tem baterias, não tem pilhas. Qual é o canal? É HDMI que está ligado? Não. É o analógico. Eu não sei. Isto é um Mac.
ser diferente dos outros computadores, não é? Pois é capaz de ser. Instalação. Mas normalmente não há grandes modificações a fazer. Sei que dá só para a imagem, para só não dá. Eu dar uma HDMI, o que é que ele faz? Não está, não. Isto é o meu computador. Mas isso não está nada ligado aqui à televisão. Ok. Temos que ter alguma coisa ligada à televisão. Isto só está ligado à corrente. Este está ligado aqui. Está ligado aqui. Está ligado ali. Está ligado. O cabo É este. vosso é que devia estar ligado à televisão, não é? É. E não está. Vamos desligar o HDMI. A desligar. Está bom assim. Este cabo aqui está só ligado. Pois está aqui, está ligado. Tem que estar desligado. Não Está ligado? Perdão. Não. Isto não é ligado, para não. Está. Isto é ligado. Está. Não devia estar mais bem apertado. Não, assim já funciona. Estou a perceber porque é que eu não. Isso é que é Macintosh. É. Mas isso não tem problema, quer dizer, isso desde que tenha aquele adaptador dá perfeitamente. Realmente faz muita falta aquele outro senhor que costuma estar aqui de manhã, não é? Luís. Ele sabe disto, não sabe? Agora, se eu sabe. Sem desfazer, não senhora. Mas eu está ali o professor de informática que eu já o chamo. Vai, fica uma ajuda. Como a aula é só uma hora, isto faz saber mais uma coisa. O tempo vai-se constante. Enfim, eu não preciso propriamente de PowerPoint. Ora, muito boa tarde. Isto é um Mac. Eu sei. Um adaptador. E ele tem funcionado nas aulas anteriores. Tem funcionado. Aqui, eu não sei, apareceu um pouco mal ligado, mas não sei Isto é um mini HDMI. isto dá. Certeza. Nas aulas anteriores todas. Sim. Mas já está ligado. Mal contacto. Estás mal contacto, é que às vezes vais ter até andar com muitíssimo obrigado. Tá, nada. Sempre um prazer. Miguel, então se eu perceber, estava mal ligado aqui. Estava mal ligado aqui. Não, às vezes acontece Eu liguei mais pouco, quer dizer, melhor. o DV tem dois sabores, analógico e digital. O analógico pode-se converter para VGA, mas o digital não. Às vezes pensei durante um segundo, pensei que fosse isso. Mas é só mau contacto. Pois. Ok, divirta-se. Muitíssimo obrigado. Nada. Divirta-se, está bom. Eu tenho me divertido. Desde que isto funcione. Vamos passar, talvez, por frente disto. Professor, Diga, eu só queria apanhar, que outra vez não apanhei, as escolas de antropologia. Ah, Eu sim, queria sim. apanhar tudo. Se Sim, fosse senhor. possível, claro. Sim, senhor. É isto. salvo Sim, erro. é que eu não apanhei o funcionalismo britânico. Claro que Isso ainda apanhei, agora os seguintes é que não. mas eu passo ao slide seguinte. Isso, Isto, não é? não pode ficar aí só por um pouco. Sim. Reparem, a antropologia, que eu tenho estado mais ou menos a dar uma ideia geral de como é que evoluiu esta disciplina, não é? A antropologia, estudo do homem, não é? Antropos, e mais logia, que é ciência, conhecimento, saber, vem de logos, da palavra logos, designação de conhecimento, em grego. A antropologia começa por ser uma filha da expansão europeia e do colonialismo, não é? Porque, e é isso, aliás, que está ligada a toda a teoria evolucionista típica do século XIX. A ideia de que, até uma ideia, digamos, progressista, entre aspas,
a ideia de que todo o ser humano é essencialmente igual, simplesmente por condições diversas, de clima ou de circunstâncias históricas específicas ou outras, condicionalismos vários. Houve sociedades que evoluíram desde um estádio primitivo, por assim dizer, e houve outras que, e portanto chegaram até à nossa condição de civilizados. Isto é a perspectiva naturalmente centrada, não é, e muito parcial de um europeu do século XIX, enquanto que outros, realmente por condições mais adversas, ficaram nesses estádios primitivos e que de certo modo simbolizam ou representam uma espécie de fósseis, não é? Aquilo que os fósseis servem para os geólogos e para os estudiosos da história da evolução das espécies já desaparecidas aparecem sob a forma de fósseis, para os antropólogos, para os estudiosos da história humana, no seu sentido mais global e englobando estas sociedades pré-históricas ou sem escrita, para esses estudiosos, as sociedades ditas primitivas, não é? Seriam como que uma espécie de resíduos, não é, da sociedade toda no seu início, da primeira comunidade humana e das primeiras formas de agregação e de organização da sociedade humana, que nos distingue dos animais. E, portanto, o estudo destas sociedades primitivas permitia, na sua diversidade, mas de qualquer modo colocadas numa espécie de escada, não é, que ia do mais primitivo até ao mais civilizado, na qual colocavam sempre, os antropólogos colocavam sempre a si próprios e aos países europeus ocidentais, a França, a Grã-Bretanha, a Bélgica, a Espanha, mesmo Portugal, não é? Se colocavam sempre no topo dessa tal escada que a humanidade subiria, e por isso é que nós falamos de um evolucionismo, não é? Um evolucionismo que designamos unilinear, porque de uma linha só, feito por uma trajetória de uma linha só. Vinha desde a primitividade, não é, até à sociedade atual. E houve até autores, não é, que tentaram fazer uma versão materialista e até, digamos, materialista histórica, no caso de Marx e de Engels, no século XIX, desta teoria, falando de uma sociedade primitiva que não teria conhecido a propriedade privada e que teria sido caracterizada pelo chamado comunismo primitivo. Esse comunismo primitivo era a partilha de tudo e de todos, com tudo e com todos. E teria depois surgido, de facto, uma sociedade que se apropriou do trabalho dos outros para que uma elite progressivamente se elevasse acima dessa situação de penúria, por assim dizer, e de escravatura, digamos assim. Basicamente é o esclavagismo, ou seja, para um homem romano ou para um homem grego, a condição do ser humano, a condição ideal do ser humano era totalmente diferente da nossa, que é de origem cristã, judaico-cristã, atual, não é? Que é, o homem dignifica-se pelo trabalho, não é? Para um romano ou para um grego, o homem não se dignificava, o homem, quer dizer, homem, mulher, naturalmente, estou a falar no sentido geral, não se dignificava pelo trabalho, dignificava-se pela criação de uma espécie de estética de vida, de forma de vida, caracterizada por um cuidado de si, por uma finesse, digamos assim, como diriam os franceses, portanto, por um trabalho sobre si próprio, que estava perfeitamente isento dessas tarefas, digamos assim, consideradas secundárias, consideradas, digamos, tarefas sem qualquer tipo de prestígio, que eram as tarefas da sustentação da vida, não é? Portanto, a própria ideia do grego, que no oikos, quer dizer na casa, não é? Que é uma palavra da qual vem a economia, o próprio grego considerava que na polis, não é? Os homens livres distinguiam-se profundamente naquele sítio onde eles se reuniam, na ágora, na praça principal, onde tomavam as grandes decisões, não é, sobre o futuro da cidade, quer dizer, o nascimento da política, não é? O homem livre distinguia-se profundamente do escravo, não é? Aquele que assegurava as tarefas, digamos, básicas da sobrevivência, e de que era uma propriedade do senhor como se fosse um objeto. Podia-se vender, podia-se comprar, etc.
E também, numa situação de perfeita inferioridade e ligada a esse mesmo oikos, estava a mulher, estavam as crianças, estavam os animais, estava tudo aquilo quanto se relacionava com a vida, quer na sua permanência sob a forma, por exemplo, de preparação de alimentos ou de produção de alimentos, quer sob a forma reprodutiva. Portanto, a própria mulher estava ligada a essa natureza, digamos assim, de uma vida desqualificada do ponto de vista político, do ponto de vista da polis, não é? E essa ideia é interessante porque nos levaria a refletir até sobre as origens e este aspecto duplo que está incluído na palavra democracia. Porque a palavra democracia, o conceito de democracia na sua origem, que tem dois conteúdos que se diferenciam. É bífido. Tem o conteúdo de ser uma forma de governo, portanto, uma forma de organização política, uma forma de organização comunitária, não é? Em que os homens, neste caso na Grécia, os homens livres, portanto, são uma parcela pequena da sociedade, intervinha na definição do que havia de ser o destino da cidade e em todas as decisões importantes, não é? Baseados na tradição, nas leis, nos arcontes, não é? Que estavam como detentores da lei, e ao mesmo tempo ela é também um modo de gestão, quer dizer, um modo de organização que permite a governamentalidade na sua acessão mais banal, de manutenção de uma determinada continuidade de bens, de coisas necessárias à vida, quer dizer, a democracia é um ideal de governo, é uma forma, digamos assim, utópica, por assim dizer, mas o ser humano é feito de utopia, não é? Sem utopia não conseguimos viver. É feito de ideal. Idealmente é uma forma de organização perfeita em que os seres humanos todos deliberam sobre o seu melhor destino, no caso da Grécia, apenas os homens livres, e é, ao mesmo tempo, uma forma gestionária, quer dizer, uma forma de organização do dia-a-dia e da vida comum. E é essa duplicidade que transforma a democracia numa problemática ainda hoje complicada, porque aquilo que a democracia se transformou com o tempo, não é? E sobretudo com a sociedade capitalista, para dizer de uma maneira rápida, é que a democracia se transformou praticamente apenas neste segundo aspecto. Ou seja, é essencialmente formal, nós vamos pôr os nossos votos nas urnas de vez em quando, etc. Mas na prática não intervimos absolutamente nada na vida pública, não temos grande capacidade de intervir, somos espectadores, cada vez mais somos apenas espectadores, estamos do lado de cá dos televisores a seguir as coisas que acontecem e que nos dizem para pensar assim ou assado, e na verdade o que importa é o aspecto gestionário, não é? Ou seja, o aspecto de gestão da vida comum. O que desqualifica, evidentemente, a ideia de democracia, porque a ideia de democracia seria precisamente a de se confundir, inicialmente se confundir progressivamente com, segundo os ideais da Revolução Francesa, não é? E segundo os direitos do homem, tidos como qualquer coisa de universal, seria extensível a todos os seres humanos no sentido do aprofundamento dessa democracia, para ela não ser apenas uma questão formal, de voto, da gente delegar em representantes nossos, que às vezes não sabemos muito bem quem são, porque uma coisa é estas eleições que houve agora, que sabemos muito bem quem era cada um, mas outra coisa é quando a gente vota num determinado partido, não sabemos muito bem quem é que vai depois ser escolhido para a Assembleia da República ou que vai representar o cidadão. Portanto, este sistema parlamentar é uma coisa discutível, não é? E, efetivamente, a democracia transformou-se praticamente, a gente abre a televisão, o que é que eu vou falar? Vou falar de dinheiro, não é? Vou falar de finanças, vou falar se estamos em déficit, se estamos em maior dívida, se não estamos em maior dívida, quer dizer, é o homem endividado, o homem, digamos assim, pecaminoso, porque nos endividámos demais e agora temos que pagar e expiar essa culpa, não se sabe bem até ao fim dos tempos. Mas isso levava-nos longe, é só para dizer que esta ideia de democracia é ela própria uma ideia que vem da Grécia, mas que coloca problemas. Por causa desse aspecto duplo, de ser um ideal, digamos assim, de vida em comum, mas que na sua raiz era só extensiva, de facto, a uma parcela pequena da sociedade, que era uma sociedade muito elitista, não é? E, de facto, com o tempo, ela se foi transformando cada vez mais
muito menos num ideal e muito mais numa forma prática de organização, em que o que conta é o deve e o haver, é a questão do valor, transformado num valor abstrato, que é o valor do dinheiro. Portanto, não é provavelmente o valor da felicidade, que em princípio deveria ser, pensam determinados autores, e eu também penso com eles, desde o início disse que a minha perspectiva não é neutra, a felicidade deveria ser o objetivo do ser humano, não é? E não só de alguns, mas de todos os seres humanos. Bom, mas isto para dizer que o evolucionismo começa com a ideia otimista de ser uma noção de que todos os povos vão de evoluir para esta sociedade civilizada que nós representamos. Com conforto, com domínio da tecnologia, com a capacidade de todos os seres humanos atingirem um determinado grau de condições de vida digna, etc, etc. Mas, como era muito geral, e como era muito teórico, e como era baseado em princípios, digamos assim, muito discutíveis, porque em muitos casos não se dá essa evolução, não se deu essa evolução linear, nem se passaram por essas várias etapas, como vamos ver, fundamentalmente são a sociedade selvagem, a selvageria, não é? Depois a sociedade bárbara, não é? E depois a sociedade civilizada. Ora, muitas sociedades não passam por estes estádios. Basta dizer que a colonização, por exemplo, que teve efeitos perversos na maior parte das sociedades, não é? Foi extremamente agressiva das culturas. Isso ainda está-se a fazer a avaliação, estamos numa época pós-colonial, ainda estamos a fazer a avaliação do que foi o processo colonial, que foi um processo que durou séculos, mas as sociedades coloniais, em muitos casos, pelo menos em certas elites, passaram rapidamente, até porque os colonizadores tinham interesse em tratar com as elites, passaram rapidamente certas porções dessa sociedade de um estádio, diríamos, que, segundo os autores do século XIX, evolucionistas, não é toda a nossa maneira de ver hoje, seria primitivo, para um Estado civilizado, não é? Rapidamente adquirir um conjunto de tecnologias e de valores que eram incorporados pela sociedade colonizadora. Portanto, naquilo que se chama uma aculturação, não é? Ou seja, um processo de transformação por contacto e adoção de valores externos levados pelo colonizador ou colonizado. Mas a antropologia é um pensamento sobre a colonização e hoje é um pensamento sobre as sociedades multiculturais, não é? Nós vivemos aqui, convivemos no nosso ambiente citadino com pessoas das mais diferentes origens do mundo, não é? Nomeadamente do mundo dito português ou de fala portuguesa, e com pessoas de maneiras de pensar, de sentir, etc., muito diferentes, não é? Um dos grandes antropólogos franceses tem um livro muito interessante, o Georges Vallandier, que se chama A África Ambígua, porque muitas pessoas em África se aculturaram, nomeadamente elites, que se apresentam com um aspecto europeizado na sua forma de vestir, na sua forma de se apresentar, na sua forma de falar. Muitos formaram-se em universidades europeias, e não só em África, mas evidentemente em todo o mundo, e hoje eles aparecem-nos muitas vezes como interlocutores que se parecem connosco, mas na verdade a sua maneira de pensar, as suas raízes culturais muitas vezes são outras, e nós sabemos que é na infância e na primeira idade que muitas das características do ser humano lhe são implementadas, de algum modo, não é? São construídas pelo meio ambiente onde ele nasceu, e essas pessoas são ambíguas. Porquê? Porque são, no fundo, pessoas que pertencem a duas culturas, quer dizer, pertencem a uma cultura europeia ocidentalizada, porque necessitam de o fazer para funcionar e para progredir e para ter êxito num mundo globalizado que é ocidental, não é? Que fala inglês, inclusivamente, uma espécie de esperanto moderno, etc. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que têm uma cultura diversa, têm uma raiz diversa, como se vê perfeitamente, por exemplo, na literatura dos escritores de língua portuguesa, que nós conseguimos entender, mas de origem africana, sei lá, a minha Couto, podíamos aqui fazer uma lista infinita. Quer dizer, pertencem a uma outra cultura, têm uma outra maneira de pensar, não é? De pensar o tempo, de pensar o espaço, de pensar a vida, de pensar as relações familiares, etc. Toda uma maneira diferente. Ora, a antropologia debruçou-se sobre isso. Num mundo que é multicultural, não é? A antropologia é um instrumento fundamental para nos darmos com os outros, não é? Para podermos compreender os outros, porque senão, acho eu, não podemos compreender a complexidade do mundo em que vivemos. E de muitos fenómenos que estão hoje a ocorrer, não é? Até alguns bastante preocupantes, como é o caso do terrorismo, que todos os dias eclode aqui ou ali ou acolá.
enfim, a desadaptação de gerações, muita outra coisa, que toda ela é do âmbito da antropologia e é extremamente interessante. Os autores que vieram a seguir ao evolucionismo, do século XIX, são autores que criticaram esse caráter demasiado genérico e disseram, não, nós não podemos explicar a humanidade como tendo evoluído dessa maneira, até porque isso é uma forma, de certo modo, de racismo. Porque se há sociedades que nós chamamos primitivas, estamos a desvalorizá-las, estamos a dizer que essas culturas são menos complexas do que a nossa. São sociedades mais homogéneas, estão ligadas à tradição, acreditam normalmente em formas primitivas de religião, ou seja, o animismo, acreditam que existem almas por todo o lado, as árvores só têm almas, os animais têm almas, quer dizer, uma maneira de ver que é, de facto, rude, que é tosca, que não está cultivada. E, portanto, estamos a desvalorizar essas sociedades, quando, na verdade, quando as estudamos mais de perto, verificamos que elas são muitíssimo mais complexas e, por vezes, até muitíssimo mais complexas do que certas coisas que nós pensamos mesmo hoje. Nomeadamente do senso comum coletivo, que é formado hoje pelos mídias e que é formado por esta espécie de cultura mediana que se deu pela escolarização obrigatória e que muitas pessoas têm, mas que lhes dá uma certa capacidade de se julgarem já com uma grande capacidade de cultura e de compreensão do mundo e às vezes estão extremamente enganadas. Quer dizer, a atitude antropológica é uma atitude de distanciamento, de criar distância de nós em relação aos outros, mas uma distância crítica e uma distância que procura colocar o outro simultaneamente como objeto de estudo, mas sem o desvalorizar, sem o colocar numa posição de simples informante para se fazer uma tese de doutoramento, ou para se apresentar no grau universitário, ou para se conseguir um progresso na nossa vida académica, mas considerar o outro na sua humanidade radical, na sua diferença radical, na sua especificidade. Cada ser humano é único e cada grupo de seres humanos participa de um certo número de elementos que os unem como um grupo e que lhes permitem chamar uma comunidade, não é? Mas, de certo modo, são específicos e é difícil traduzir os valores de uma sociedade noutra. E dizer que uma sociedade, por exemplo, é difícil dizer que há uma evolução na arte, que a arte das sociedades que antes se chamavam primitivas é mais tosca ou mais primitiva do que a arte moderna ou do que a arte contemporânea europeia ou ocidental. Tanto é assim que, desde o Picasso, que os artistas ocidentais se inspiraram profundamente, por exemplo, na arte negra, para poderem fazer aquilo que foi a revolução do cubismo, não é? Que significa a destruição da perspectiva, não é? Enquanto que a perspectiva nos permitiu olhar para um quadro, não é? Foi uma descoberta do século XVI, XV, XVI, europeu, nos permitiu olhar para um quadro como se fosse uma janela, não é? A gente olhar para uma paisagem e ver aquilo tudo a caminhar para um ponto de fuga que nos dava uma sensação de realidade, de estarmos a olhar mesmo para uma paisagem como eu estou a olhar ali para a janela. O cubismo, não. O cubismo destrói os vários planos de paisagem e cola-os, ou de paisagem, ou de realidade, cola-os uns em cima dos outros. Portanto, achata-os uns em cima dos outros, mostrando o relativismo e o caráter perfeitamente artificial dessa pertença verdade que é a paisagem vista através de uma janela. Isto é muito interessante. Ora bem, a partir daí então estamos uma transformação brutal, todas as vanguardas artísticas que vêm até ao século, até à nossa atualidade e que onde se vai até muitas vezes recorrer a artistas cujos quadros, não é? Até artistas portugueses, cujos quadros utilizam elementos da arte pré-histórica ou da arte primitiva, chamada primitiva. Portanto, o primitivismo em arte já tem um sentido muito mais honorífico aqui, é típico da arte contemporânea, da arte moderna e da arte contemporânea. Portanto, não podemos fazer esse escalão como o evolucionismo queria, entre primitivismo e depois progressivamente chegar à civilização. Claro, isto o que é que leva? Leva precisamente ao aparecimento da tal escola, não é, culturalista, ou que procura, nos Estados Unidos, é muito típica dos Estados Unidos, Ruth Benedict, Margaret Mead e outros, que começaram com o Boas, com o Franz Boas, eu creio que está no slide anterior, não é? Este culturalismo americano, que começou com o Franz Boas e que é realmente a ideia de que cada cultura precisa de ser estudada por si própria. Tem uma língua própria, a língua não é facilmente traduzível noutra, nós podemos sempre traduzir, mas a tradução é sempre
aquela ideia que é transmitida por aquela frase italiana, tradutore, traditore. Não é? O tradutor é um traidor, ou seja, altera sempre. Uma coisa lida em francês não é a mesma coisa do que a sua tradução em português, não é? Mesmo que seja um texto comum, muito menos uma poesia ou uma obra de arte. Quer dizer, cada cultura é, no fundo, de certo modo, intraduzível noutra. Mas, como nós precisamos de criar generalidades, porque não há conhecimento do particular a um ponto tal que fôssemos estilhaçá-lo em milhões e milhões de culturas que já terão havido e que poderão existir e sobretudo, que estarão em criação, não é? Hoje, com estas miscigenações do mundo contemporâneo, em que a globalização, por um lado, torna as coisas muito parecidas umas com as outras, mas, por outro lado, cria reações a isso, não é? E hoje dá-se um fenómeno de homogeneização, a globalização homogeneiza, porque toda a gente se lembra, por exemplo, de quando, enfim, acabou a União Soviética e se começou lá a vender Coca-Cola, produtos americanos como a Coca-Cola ou hambúrgueres McDonald's ou coisa parecida, se formaram bichas infinitas, não é? Para as pessoas experimentarem isso, o que não é provavelmente a comida mais saudável que se pode comer, mas enfim, era uma novidade absoluta e as pessoas faziam filas, não é? Eu estive na Checoslováquia, ainda era Checoslováquia, estava na fase de transição, em 1991, num congresso de antropologia e de arqueologia, isto está ligado, e quando entrei no restaurante, não é? E pedi uma Coca-Cola, serviram-me um copo como se fosse de champanhe, não é? Uma coisa que eu fiquei, uns criados que livrei, e pagava-se 1000 escudos por uma refeição, uma coisa luxuosíssima. E depois, quando pedi a segunda Coca-Cola, então é que o senhor olhou para mim e pensou: este senhor deve ser completamente um nababo, qualquer, como se eu estivesse a pedir um vinho extremamente raro e caríssimo, qualquer qualidade. Exatamente. Eu fiquei completamente espantado. E nós passamos a vida a colocar a realidade em forma de espanto, em forma de inaudito. E isso é que é a perspectiva do antropólogo. Não é? Há um livro que eu coordenei com o professor Raul Iturra, que neste momento está também reformado e creio que até está um pouco doente, é bem mais feito que eu, que é um professor de origem chilena, mas que foi professor aqui no ISCTE, em Lisboa, e que se chama Recuperar o Espanto, o olhar da antropologia. Por acaso ainda está à venda, não é para fazer propaganda do livro, que eu não ganho direitos de autor, mas de qualquer maneira está à venda na Afrontamento, na editora Afrontamento do Porto. O olhar do espanto, recuperar o espanto, o olhar da antropologia. A antropologia é colocar em espanto aquilo que nos é mais comum. E o senso comum é uma coisa de um poder brutal. Brutal. É em função do senso comum que, de certo modo, a sociedade permite um certo equilíbrio e um certo entendimento entre as pessoas. Portanto, o senso comum é indispensável, mas, ao mesmo tempo, é em nome do senso comum que a sociedade é essencialmente uma sociedade conservadora. Isto é, nós somos muito mais conservadores do que julgamos, não é? Mesmo quando nos dizemos progressistas, não é? Porque o conservadorismo é uma espécie de hidra de 7 cabeças, não é? Ela esconde-se por trás dos maiores progressistas, não é? Enfim, isto dava pano para mangas, mas eu não vou entrar por aí. De qualquer maneira, há uma ideia que aparece com o funcionalismo, que é uma teoria que se desenvolveu muito, sobretudo no Reino Unido, com o Malinowski. O Malinowski é, de certo modo, considerado aquele primeiro autor que está ali. O Malinowski é o autor considerado como o primeiro grande antropólogo de campo, que iniciou a observação participante, quer dizer, que iniciou a estadia longa em sociedades exóticas, não é? No caso dele, no Pacífico, para viver diretamente a realidade. E isso distinguiu profundamente de um evolucionista que era o Fraser, o célebre autor do Véu de Ouro, não é? De que eu já aqui fiz alguma referência e que está aí onde é que está ele, o Fraser? Está no evolucionismo, não é? Na escola evolucionista. Não está cá? Aí a escola francesa. O evolucionismo não Eu tem pus lá. o Fraser aqui. O evolucionismo não tem lá nenhum autor. Pois não, porque eu já tinha posto antes. Está no outro slide. Sim, estava com o Charles Darwin. Está aqui. O Fraser aparece-nos aqui em último lugar.
O Fraser tinha escrito aquele livro, O Véu Doirado, e é um autor que nunca pôs os pés no campo. Nunca saiu. Agora, era um autor tremendo, não é? que casou com uma mulher, pelos vistos, bastante sóbria. Ele próprio tinha sido educado de uma maneira bastante sóbria também. E a mulher dele também não era para brincadeiras, me parece. De maneira que, enfim, não era uma pessoa que tivesse tido assim uma vida muito apaixonante. O que ele teve foi uma vida de trabalho. E durante décadas, o homem não fez outra coisa senão juntar elementos para comparar as sociedades entre si e encontrar paralelos entre as várias sociedades, mas nunca saía do seu gabinete, não é? Esses elementos eram informações que tinha, que via em livros, em cartas, em informações diversas, de segunda mão. O Malinowski inaugura a antropologia, no seu sentido de antropologia como observação direta, porque é o primeiro indivíduo que se desloca para um lugar exótico, para um lugar ermo, não é? Com tudo aquilo que tem de perigo, não é? E de exposição a doenças tropicais, a grupos que podiam não entender as pessoas e por isso simplesmente exercer violência, enfim, animais para os quais a pessoa não estava preparada para afrontar, enfim, coisas complicadas. Só que o Malinowski, obviamente, era ainda um antropólogo de campo, mas um antropólogo de campo que transportava para o campo um tal equipamento que, digamos, afastava por completo, ou de certo modo, aos nossos olhos de hoje, antropólogos, se é que eu me posso chamar assim, contemporâneos, afastava por completo os outros, porque as pessoas intimidavam-se ao ver um aparato daqueles, não é? Se um indivíduo começa a tirar de um equipamento que leva, não é? Já acompanhado de assistentes, não é? E se começa a tirar uma quantidade de máquinas fotográficas, ou de aparelhos de filmagem, ou de aparelhos diversos de observação para medir, enfim, o corpo das pessoas e para fazer análises de todo o tipo, as pessoas intimidam-se assim, mas quem é este indivíduo que nos vem agora aqui fazer estas medidas, mas qual é a dele, quem é que deu ordem ou a autorização? Aparece como um Deus, aparece exatamente como um Deus, quer dizer, aparece como, mas pode ser também um diabo, quer dizer, as pessoas podem gostar, mas é de se ver livros dele. E isso aconteceu, não é? Aconteceu em várias comunidades que não estavam preparadas para esse embate e que acabaram por mesmo matar as pessoas, porque precisamente isso era tido como uma agressão. Mas o funcionalismo tem uma perspectiva da sociedade como se fosse uma máquina. Aliás, a palavra função aponta para isso, não é? Todos os elementos da sociedade estão interligados uns com os outros, não é? E é como se fosse um relógio, não é? Cada elemento da sociedade, por exemplo, os rituais, ou as crenças, ou a magia, estão relacionados com a parte da subsistência, dos modos de subsistência, da aquisição de alimentos, estão relacionados com a estrutura da família e com a estrutura da propriedade, enfim, tudo está relacionado com tudo e é possível estabelecer um quadro que é, ou tende a ser, um quadro relativamente estático. E muitas vezes, quando nós lemos um livro de antropologia, fica-nos uma sensação estranha de antropologia como que negar a história e a circunstancialidade e a mudança. Porque os antropólogos escrevem assim, entre os fulanos de tais, entre os Nua, ou entre os índios Cherokee, ou entre os Cree, ou entre os Kwakiutl, ou entre os Bushimans, ou entre... Faz-se assim e assim e assim. Mas faz-se quando e como? Se o antropólogo esteve lá, por exemplo, 2 ou 3 anos, e se observou aquilo numa época específica. Isso é negar a história aos outros. Isto é uma forma ainda de colonialismo, ou de racismo, ou de diminuição do outro. Quer dizer, a história temos-la nós. Nós evoluímos, nós progredimos, nós temos história. Os outros estão relativamente parados no tempo. E então tipificam-se as suas culturas, as suas sociedades, como funcionando muito bem naquele meio ambiente, funcionando muito bem em todas as suas componentes, mas de uma forma ahistórica. Quer dizer, como se estivessem paradas, congeladas. Ora, nenhuma sociedade está congelada. Nós sabemos que se há ideia fundamental é que o devir, não é? Aquilo que os franceses chamam lá de o rio, não é? É qualquer coisa que tipifica, não é? A realidade tal como ela é, não é? A realidade tal como ela é vivida pelo homem, que é um ser da historicidade, não é? É um ser histórico. Nós vivemos no tempo e, portanto, não somos só nós
Nós podemos, quando muito, viver num tempo acelerado. Por exemplo, nós ocidentais, nas últimas décadas, vivemos uma aceleração brutal. Para só falar do aspecto tecnológico, não é? Eu aprendi primeiro a escrever à mão, depois aprendi a escrever à máquina, com o meu pai, me ensinou-me a escrever à máquina, desde relativamente novo comecei a datilografar as minhas coisinhas à máquina, e depois apareceram os computadores e tive que me adaptar a eles entre os anos 80 e os anos 90. Bom, e os computadores não cessam de progredir e de nos dar novos reptos, alguns deles já difíceis para a minha geração, enquanto que, e vejo o caso dos telemóveis, não é? Quer dizer, também apareceram há poucos anos. Hoje não há nenhum português que não tenha telemóvel, não é? E os miúdos, quando digo miúdos, estou-me a referir aos jovens, eles manobram com os telemóveis, com uma rapidez, uma pessoa vai no metro, fica estonteado de ver aquela gente toda só olhar para aqueles aparelhómetros, não é? E quer dizer, pensa, nós estamos num sociedade de doidos, porque na verdade as pessoas estão completamente condicionadas por aquilo. Qualquer momento livre, o português agarra-se aquilo. Seja de que idade for. Mas então se for jovem, ainda pior. E então vai e a rapidez com que mandam mensagens é uma coisa impressionante, não é? Quer dizer, eles parecem que têm inteligência na ponta dos dedos, não é? Eu comprei uma vez um telemóvel também já destes inteligentes, mas era pequenito e quer dizer, dava sempre, punha o dedo na tecla errada. As mensagens saíam todas trocadas. Cheguei uma vez até um problema com uma pessoa familiar, porque inclusive estes telemóveis inteligentes têm uma coisa horrível, é que eles alteram o que a gente diz. De maneira que eu mandei uma coisa, cara amiga não sei o quê, e saiu uma outra coisa totalmente diferente. Então atreve-se a tratar desta maneira. Por Deus, não sei o que é que eu escrevi, como era uma mensagem longa, não estava já a ver o princípio da mensagem. Não percebi que eu estava a insultar praticamente, a chamar-me o nome, ou que a senhora tomou como insulto, que não era insulto nenhum, nem podia ser, porque eu sou de amiga da minha família. Quer dizer, mas realmente os jovens têm um aplomb nesta coisa, uma retidão doida nisto. Esta evolução, de facto, é bastante rápida, mas nós não podemos transpor a evolução técnica para todos os outros planos. Já há bocado falei do plano da arte, não é? A arte não evolui, quer dizer, a arte, não podemos dizer que a arte contemporânea é mais interessante do que a arte, digamos, do século XVI, ou a arte do século, ou da época grega, ou a arte pré-histórica, ou a arte, por exemplo, uma coisa que antes se considerava secundária, não é? E que até a gente via nos museus artísticos, não via isso, a gente entrava no Louvre, ou entra ainda hoje no Louvre, não vê lá grande representação, se é que vê alguma, da arte africana, ou da arte da Oceania, ou da arte dos povos americanos, não é? Isso está noutros museus, não é? Por exemplo, no Museu Guimet, salvo erro, estão os museus, é um museu em Paris, onde estão as artes asiáticas e, salvo erro, africanas. Mas havia também um museu, que era tipicamente colonial, vinha dos tempos coloniais, das grandes exposições em Paris, que era o Museu das Artes Africanas e Oceânicas, que era até muito bonito, tinha até na cave tinha até uma espécie de aquário, mas muito, muito rico. Agora, tudo isso, de facto, essa forma de encarar não é, os outros como seres inferiores ou seres mais primitivos, isso não tem sentido, quer dizer, a verdade é que não existe hoje uma peça de arte africana autêntica e antiga que não seja tão bem cotada no mercado, até no mercado de antiguidades, como qualquer outra obra de arte. Quer dizer, eu quero comprar, eu sei, existem em Portugal, mas até estão em bancos fechadas, não é? Certas obras de Chocla, quer dizer, do Nordeste de Angola, nós chamávamos quiocos, não é? Tradicionalmente chamamos tribos, não é um nome muito adequado. Há uma grande tribo que existe no Nordeste de Angola, mas que vai para os territórios vizinhos, porque Angola, como todos os outros países africanos, foi traçada à régua pelos europeus no mapa. Essa arte de Chocla, algumas peças valem, não sei quanto, mas centenas de milhares de euros, não é? Quer dizer, é uma coisa fabulosa. Ou seja, são peças que são valorizadas no mercado, mas também porque há por trás disso um gosto que evoluiu e que dá à arte africana uma característica de uma grande arte. E mesmo numa coleção que há muito prestigiada, francesa, de arte que vai desde a arte pré-histórica, tem grossos volumes, eu tenho da pré-história, existe um outro que eu cobicei, mas enfim, ainda não devia comprar, sobre a arte africana, que é absolutamente fabuloso, não é? Portanto, quer dizer, quem diz arte africana diz arte de qualquer outro sítio. Quer dizer, a ideia evolucionista de facto não tem sentido, a ideia do culturalismo
particulariza demais, quer dizer, atomiza demais, transforma cada cultura numa espécie de átomo ou de mónada que não é comparável com outra, e isso implica ou dificulta a nossa perspectiva comparativa, que é típica da antropologia, e o funcionalismo dá uma visão da antropologia e da sociedade humana como demasiado parecida com uma máquina, quando ela é muito mais volátil e muito mais difícil de agarrar. Não é? Eu diria que a sociedade humana é um bocado como aquelas enguias. Não é? A gente quer agarrar e elas fogem-nos da mão. Quer dizer, é extremamente complexo. E é nisso que ela se diferencia das ciências axiomatizadas, quer dizer, que se baseiam em axiomas e que são chamadas as ciências exatas, matematizáveis, etc. Quer dizer, têm uma complexidade enorme, por exemplo, a mim me é impossível de entrar porque não tive formação nelas, não é? Produto desta divisão entre ciências diferentes, mas as ciências sociais e humanas tratam com aquilo que se podia chamar matérias sensíveis, quer dizer, implicam uma sabedoria e uma aproximação, uma perspectiva muito sutil, que implica uma grande consideração pela especificidade do particular. Em última análise, cada pessoa é uma realidade diferente da outra, cada cultura, se quisermos chamar assim, é sempre muito difícil de definir. Nós, há uma série de anos, realizámos no Porto, em 1992, uma mesa redonda, que está publicada também na Afrontamento, mas está esgotado esse livro, chamado Existe uma cultura portuguesa, ponto de interrogação. Era um ponto, que era uma interrogação provocatória. E para fazer pensar, para nos fazer a nós pensar e para fazer pensar os outros. E eu até vim aqui a Lisboa pôr esse cartaz numa livraria. Na altura havia aqui uma livraria formidável de origem alemã, pertencia a alemães, que era a Rolls, ali na rua do de Palmela, lamentavelmente hoje em dia não é nada. Enfim. Houve uma senhora toda chique, toda de muitas importâncias, toda muito culta, toda muito coisa, e disse assim, francamente, vir agora aqui perguntar se existe uma cultura portuguesa, que coisa! A senhora muito escandalizada, sem perceber que nós estávamos a fazer aquela pergunta, obviamente, num sentido provocatório. Não é? Ou seja, isto definir uma cultura portuguesa é muito complicado. Não existe uma cultura portuguesa naquele sentido de uma coisa que a gente possa definir com um conjunto de parâmetros. Porque a cultura portuguesa é a cultura portuguesa de que portugueses? De que época? E quer dizer, está em perfeita e permanente transformação. Não é? Então a cultura que eu tenho, ou a cultura a que eu poderei pertencer, isto no sentido mais banal do termo cultura, que é este sentido antropológico, etnográfico, de cultura. A cultura a que eu poderei pertencer é a mesma do que pertence, por exemplo, a um jovem de 15 anos. Não é a mesma, quer dizer, é isso que é até uma grande dificuldade, quando eu começo a tentar explicar a uma pessoa dessas o que é que eu penso sobre isto ou sobre aquilo, a pessoa normalmente não está muito tempo a ter paciência para maturar. Isso mostra que pertence a um mundo cultural totalmente diferente, porque houve uma evolução extremamente rápida. Depois, eu já me referi aqui, não é, àquilo que é, de facto, outras visões mais recentes, e é uma visão que é a visão estruturalista da cultura, que foi representada por um autor fabuloso, que é o Claude Lévi-Strauss, que atravessa todo o século XX. Mas eu, como tenho para aqui mais umas coisas para a frente, vou dar assim um salto. Claro que depois há outras antropologias, há muitas perspectivas contemporâneas, autores ainda vivos, como, por exemplo, o Tim Ingold. Há muita perspectiva interessante, diversificada. Por exemplo, só dou aqui um exemplo muito rápido. Eu gosto de improvisar um pouco, não seguir uma linha sempre retilínea, parece-me que isso é muito enfadonho, mas se acharem que eu salto muito de tema para tema, digam que eu mudo o meu modo de exposição. Mas, por exemplo, o Eduardo Said fez um livro absolutamente fantástico chamado Orientalismo. E o que é o Orientalismo? É toda aquela mania que os ocidentais têm de irem ao Oriente, dos haréns, das mulheres orientais a dançarem a dança do ventre, de toda aquela perspectiva que se abriu com o quê? Com a ida do Napoleão ao Egito, não é? Nos inícios do século XIX, que abriu até lugar à egiptologia como um campo de estudo da arqueologia, ou seja, o Egito faraónico, que estava esquecido, não é? E que foi estudado, e hoje em dia as descobertas então são contínuas, embora, enfim, a instabilidade destes países dificulte por vezes as pesquisas. Mas o orientalismo é um mito que os ocidentais criaram
do Oriente. E os ocidentais da altura, quem eram aqueles que estudavam as coisas, não é? No século XX, princípios do século XX, ainda no século XIX, no século XX e até bem recentemente, é verdade, é que predominam os homens sempre na antropologia, não é? Até porque, reparem, para um país longínquo, uma mulher sozinha não era assim uma coisa tão fácil como ir um homem, não é? E, portanto, durante muito tempo, há grandes antropólogas, não é? Mas, de facto, predominam homens. E o Said faz uma crítica tremenda a essa visão fixa de um Oriente mirífico, que não é nada disso, que tem toda uma história, que é extremamente complexa, como o próprio Napoleão teve a ocasião de constatar, porque o Napoleão julgava que aquilo que eram favas contadas era chegar ao Egito e tomar conta daquilo e sair de lá fortemente fustigado, não é? Fortemente fustigado. Portanto, a questão é esta, é que há hoje, e o Eduardo Said não era de origem ocidental, é um homem que foi professor nos Estados Unidos, mas que vem de países do oeste. Como é que se chamava o livro? Desculpa. O Orientalismo. Orientalismo. Eu não sei se existe tradução portuguesa, não tenho a certeza. Porque, de facto, muitas vezes a pessoa já se desorienta com esta coisa das traduções portuguesas, porque são tão poucas. No entanto, as edições 70. As edições 70. E há mais uma outra editora que tem publicado alguns livros, por exemplo, há uma coleção de antropologia, de livros que antes saíam com uma capa preta, até dizer aos meus alunos, olha, quando quiserem livros de antropologia, procurem livros de capa preta, que têm uma série de clássicos da antropologia. Agora têm estado a sair com novas edições e até já nem têm essa capa preta, mas antes as edições 70 tinham a coleção de capa preta, que era de antropologia, a coleção de capa cor de chocolate, que era de história, e uma coleção de capa branca, ou esbranquiçada, que era de artes, problemas de estética, etc. Mas continuam a editar coisas interessantes, nomeadamente até obras de Lévi-Strauss, não é? Quer dizer, o Lévi-Strauss, que se solidarizou muito com uma espécie de relato dos seus contactos com o mundo amazónico, que foram os tristes trópicos, escreveu uma série de obras absolutamente fundamentais. E por acaso ainda hoje recebi no Correio, fui buscar hoje ao Correio, uma obra que teve o prémio Fémina, porque é escrito por uma mulher, uma obra, um material desta grossura, sobre o Lévi-Strauss, que estou muito ansioso por ver, porque é uma biografia detalhada e também do que foi a França, que o Lévi-Strauss, de certo modo, percorreu desde o início do século XX até ao fim do século XX. É um homem fantástico. Mas isto para dizer que eu tenho estado a falar de vários autores, falei já do Darwin, não é? E tinha aqui uma série de tópicos sobre a visão evolucionista. Por exemplo, esta visão evolucionista do século XIX caracterizava-se muito por esse racismo, que era considerar que existem povos inferiores e povos superiores, não é? Os povos inferiores caracterizados por um raciocínio tipo infantil, parecido com o raciocínio das crianças, portanto estariam numa espécie de infância da humanidade, enquanto nós não temos um raciocínio científico, e no raciocínio científico falta um A, tenho que emendar o slide. Depois, ausência de inventabilidade, por exemplo, a invenção técnica é extremamente lenta. Nós em pré-história costumávamos dizer, há culturas pré-históricas ou formas de fazer as coisas em pré-história que levam às vezes dezenas de milhares ou centenas de milhares de anos, o que é um fenómeno estranho. Também se via assim as sociedades ditas primitivas atuais, não é? Por exemplo, o Lévi-Strauss chegou a fazer uma divisão entre sociedades frias e sociedades quentes. As sociedades frias eram aquelas onde não acontecia praticamente nada. E como não acontecia praticamente nada, aquilo parou no tempo. Estavam como congeladas, não é? É claro que ele depois nuançou um pouco esta perspectiva. Disse, não, isso é uma tendência. É uma tendência que existe aqui, ali ou acolá. Mas, de qualquer modo, as nossas sociedades quentes são sociedades, enfim, de trepidação, de grande transformação dinâmica e, portanto, de grande inovação, capacidade tecnológica. No caso da visão evolucionista, típica do século XIX, não é? Há uma anarquia ou uma tirania, quer dizer, uma forma primitiva de governo e de organização comunitária em que há um certo número de indivíduos que dominam sobre os outros, ou então todos tentam, digamos, de algum modo,
organizar a vida como muito bem querem, com a falta de segurança que inerente a uma situação dessas, na visão, naturalmente, do europeu, antropólogo, evolucionista ocidental. Enquanto que nós teríamos criado essa forma superior, de modo coletivo de vida, a democracia, nomeadamente a democracia parlamentar. Nas sociedades inferiores haveria o tal chamado comunismo primitivo, que em alguns casos era elevado a um caráter perfeitamente, como é que é dizer, anedótico, porque se pensava, não é, mesmo, que, por exemplo, as mulheres eram partilhadas por todas as pessoas, eventualmente também os homens, sexualmente falando, em termos de relações sexuais, que haveria, portanto, uma partilha de tudo, todos, uma anarquia completa, e isso não era, por exemplo, a ideia, por exemplo, do Karl Marx, quando definiu essa concepção, e sobretudo do Engels, quando tentou pensar o que seriam as sociedades pré-capitalistas. Ao contrário desse comunismo primitivo, em que todos possuíam tudo, todos podiam apreender aquilo que quisessem, existiria nas sociedades civilizadas, portanto, a propriedade privada. A promiscuidade das sociedades primitivas opor-se-ia à monogamia. Estamos a pensar na sociedade vitoriana, não é? Profundamente conservadora, mas ao mesmo tempo profundamente hipócrita do século XIX, não é? Em que, enfim, como é que se costuma dizer, vícios privados, públicas virtudes, não é? Publicamente era tudo muito virtuoso, mas na prática, por exemplo, era perfeitamente normal, e eu ainda me lembro de pessoas mais antigas do que eu me falarem da prostituição e de os homens frequentarem prostitutas e casas de prostituição em Lisboa como se fossem ao barbeiro, não é? Ou ao cabeleireiro, como agora se diz, não é? Quer dizer, iam ali com toda a naturalidade, quer dizer, frequentando isso, e foi assim que muitas pessoas se iniciaram, enfim, sexualmente. Ora, isso, enfim, é uma coisa que, enfim, do ponto de vista do pensamento contemporâneo, parece assim um bocado estranho. No entanto, sabemos que, infelizmente, é um negócio que continua e que existe muito, infelizmente. E, por fim, também a ignorância religiosa, ou a promiscuidade, ou a crença em almas ou espíritos, não é? O animismo, como pensava, por exemplo, o Fraser, não é? E o Tyler pensava nisso, não é? Quer dizer, que existiam formas muito primitivas de religião e a própria religião tinha ido evoluindo com o tempo, não é? Até chegar ao monoteísmo e até chegar finalmente ao ateísmo mesmo, porque o ateísmo era a forma em que a razão finalmente dissolvia essas crenças e essas crendices a que a religião era ligada. Ou seja, a religião, para muitos autores evolucionistas, era uma crença em espíritos, que os espíritos existem, que existe uma realidade para além da realidade visível e que essa realidade é uma crença inventada pelo homem. Os deuses foram criados pelo homem, assim como os espíritos, etc. Tudo isso não tem sentido nenhum. E a razão moderna, é aqui a perspectiva das luzes, a razão moderna é aquela que vai desfazer definitivamente todos esses mitos. A coisa não é bem assim, bem evidente, hoje sabemos. Pronto, nós estamos já com muito pouco tempo, mas eu tinha aqui, por exemplo, reparem, um slide em que se mostra esquematizadamente a maneira como o Tyler, não é? Perdão, o Morgan, organizava os três períodos ou três fases da evolução humana, entre a selvageria, que ele depois ainda dividia entre inferior, média e superior, a barbárie, entre inferior, média e superior, até finalmente chegarmos à civilização. E ele considerava que a selvageria inferior era a simples recoleção de frutos e de nozes, isto é, daquilo que a natureza dá em termos até de, essencialmente, uma alimentação à base de frutos, plantas, uma linguagem já articulada para os homens comunicarem uns com os outros. A selvageria média era o fogo e a pesca, portanto a invenção do fogo, como a grande primeira invenção humana, a capacidade de criar uma transformação da matéria e de se alimentar através de produtos cozinhados, não é? Que é muitíssimo importante em relação a produtos meramente crus, portanto considerava-se o fogo como de facto a primeira grande invenção, a pesca e também a extensão da humanidade, que inicialmente seria de origem africana, e isso
até é razoável pensar assim. Quer dizer, os mais antigos antepassados do ser humano são, de facto, africanos, a regiões cada vez mais vastas. Uma capacidade do homem se adaptar, o homem que vem dos primatas e é um ser tropical, se adaptar a regiões de cada vez maior latitude, inclusive até regiões bastante difíceis de adaptação, não é? Como regiões frias, etc., que exigiam todo um equipamento, todo um vestuário e outros equipamentos. Por exemplo, para andar na neve é necessário inventar trenós, é necessário inventar aquelas raquetas de neve que se põem nos pés para se poder andar na neve e não escorregar ou não se afundar. É preciso ter técnicas de caça muito especiais para apanhar os animais quando eles aparecem à superfície, etc. Depois, a selvageria superior, já com a invenção do arco e da flecha, dentro daquela ideia de que a tecnologia da caça se caracteriza por uma capacidade do ser humano se expor cada vez menos ao perigo e, portanto, poder alvejar o animal o mais longe possível, não é? E, portanto, a primeira forma de o fazer foi através do dardo. O dardo, atirado, já permite o homem não se aproximar imediatamente do animal e, sobretudo, os homens não funcionavam sozinhos, funcionavam em conjunto, muitas vezes até com a ajuda de armadilhas. Por exemplo, empurravam um elefante, ou poderiam empurrar um elefante para um sítio de desfiladeiro, o elefante podia cair, assustado, e depois era acabado de ser morto através de dardos e lanças, etc. Enquanto que as setas permitem um tipo de caça, tudo isto são temas que davam para um desenvolvimento enorme, mas a invenção